A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Pastor Russo lançando fogo na seara. E hoje estamos trazendo um tema muito importante, que é a doutrina de Cristo. Hoje se pergunta qual é a doutrina da sua igreja, né? O que é doutrina, pastor? Na verdade, doutrina é a nossa base, os ensinamentos de Cristo, a maneira, a forma como devemos ser como homens e mulheres de Deus. A doutrina vai nos adequar segundo a vontade de Deus. E eu quero começar num texto muito importante, que está lá em 2 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Portanto, meus queridos irmãos, o apóstolo João era aquele discípulo amado que reclinava a cabeça sobre o nome de Jesus. É um homem que andou bem pertinho de Cristo. Ele bem sabia o valor da doutrina, dos ensinamentos de Cristo. E hoje, em tempo tão difícil, onde se perdeu-se vista as bases, os pilares da fé, a doutrina de Cristo, né? Precisa mais do que nunca voltar ao princípio. Então, o primeiro texto que nós trazemos é esse: se alguém não trouxer essa doutrina, não recebais em casa. Por quê? Porque muitas vezes a outra doutrina vai tirar o foco, vai tirar da presença de Deus, vai afastar do caminho certo, do caminho correto. Amém? Então, lá em João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16, lá em João 7, Evangelho agora de João, no capítulo 7, o versículo 16 diz assim, 7,16, diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há injustiça nele. Então, Jesus nos mostra que a doutrina dele é a do Pai. Ele recebeu do Pai, passou para os seus apóstolos, seus discípulos, e os próprios apóstolos passaram para nós. Palavra que nós temos recebido do Senhor. Então é importante nós falar não daquilo que é nosso, mas falar daquilo que vem de Deus, daquilo que vem do Pai, a doutrina de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então veja que Jesus diz que a minha doutrina não é como a doutrina dos homens, mas é do Pai. Ele recebeu do Pai. Lá em 1 Pedro 4, a partir do 1, nós vamos ver já um pouquinho sobre a doutrina. 1 Pedro capítulo 4, nós já vamos ver um pouquinho sobre a doutrina de Cristo. Diz assim: ora, pois já que Cristo padeceu por nós, na carne, armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vossa vida fizesse a vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscência, orgias, glutonaria, bebedice, abomináveis idolatrias, e acha estranho não concorrer com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, a doutrina de Cristo tem como base mudança, abandonar o pecado, largar o pecado, andar em novidade de vida. Né? Segundo o texto, andar segundo a vontade de Deus. Né? Qual é a vontade de Deus? Está explícita na própria palavra, na própria doutrina de Cristo. Então, portanto, hoje nós não precisamos de doutrinas de homem. A doutrina que nós precisamos é a doutrina de Cristo. Essa vai permanecer. O próprio Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, mas vim salvar. Mas a própria palavra, ou doutrina, ensinamento, essa vos condenará, vos julgará no último dia, a palavra que ele tem pregado. E por essa palavra é que nós andamos, que nós caminhamos e damos crédito
não abrimos mão da palavra de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 27, é interessante esse texto, que nós vemos a doutrina de Cristo, ela também tem poder de Deus, ela manifesta o poder de Deus, e no Evangelho de Marcos, nós vemos o próprio Jesus, no início do seu ministério, já pregando, e coisas tremendas acontecendo. Então a doutrina de Cristo tem a manifestação também do poder de Deus. 1:25 de Marcos, 1:25 de Marcos. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Amém? Então vejam, meus queridos irmãos, a autoridade de Jesus, poder do nome de Jesus, ele repreendeu aquele demônio que estava dentro de uma sinagoga, e aquele demônio, ao ser repreendido por Jesus, ele tentou falar, mas Jesus disse, cala-te e sai dele, e todos ficaram admirados, perguntando se era uma doutrina nova, mas não, Jesus não mudou, sua palavra não mudou, ela é a mesma, as pessoas estão mudando, muitos estão esquecendo o plano e o projeto de Deus, estão abandonando a doutrina de Cristo, mas ele não mudou, continua o mesmo. Ele opera sinais e maravilha, ele liberta, ele salva, ele transforma e quer que o homem ande dentro, baseado na sua doutrina, que é os seus ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 9, aí na palavra de Deus, 13, versículo 9 é tremendo, porque nós podemos ver também algo sobre a doutrina de Cristo. 13, 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com o quê? Com a graça, e não com alimento que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Ó, irmão. Então veja, não se envolva com doutrinas várias ou estranhas, né? Então nós temos a doutrina de Cristo, essa é verdadeira, esta é fiel, esta não é contaminada, como Pedro disse, que é o genuíno leite não falsificado, é o leite puro. Interessante que a doutrina de Cristo também no capítulo 10 tem algo interessante, capítulo 10, versículo 24, consideramos uns aos outros para nos estimular no amor e nas boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de algum, antes a demonstrando uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando daquele dia. Então a doutrina de Cristo também, o homem de Deus tem que se congregar, tem que estar na casa de Deus, tem que estar no templo. Jesus também valorizou o templo. Então a doutrina de Cristo, ela valoriza o templo, valoriza o congregado, você que está congregado na igreja local, no templo, na igreja, adorando o Senhor, é a doutrina de Cristo e essa é a vontade do Senhor. Então, Jesus, ele valoriza, né? Lá em Marcos, capítulo 11, 17, Marcos 11, 17, é interessante que nós vemos Jesus valorizando o templo. Marcos 11, 17 diz assim, e ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então veja, meus queridos irmãos, que ele valorizou o templo, o lugar onde nós devemos nos congregar um dia no templo, lugar que Deus separou para nós é no templo. Então, meus queridos irmãos, quero deixar essa mensagem. Os apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Esta é a doutrina que eu quero deixar para reflexão, para a meditação dos meus queridos irmãos. Os tempos são difíceis, muitos têm abandonado a doutrina de Cristo. Se você abandonou, volte correndo para a palavra de Deus, para os princípios, para aquilo que nós aprendemos, este evangelho que mudou, esta palavra, essa doutrina que transformou a nossa vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.